Olá, queridos, estamos iniciando mais um programa Conexão de hoje. Eu sou o pastor Ednilson Lima e hoje vamos falar de corrupção. Ih, Jesus, Deus me defenda. Vamos falar de corrupção. Olha, essa produção me inventa cada uma, pessoal. Ainda bem que hoje eu estou aqui com dois pastores, dois homens de Deus que vão me ajudar muito a falar sobre esse assunto. Um deles está aqui do meu lado, o pastor Israel, o nosso pastor da nossa igreja de Niterói. Pastor, como é que está Niterói? Como é que está o senhor? Tudo bem? Amém, tudo bem, pastor. É um prazer estar aqui hoje participando do programa. Eu estou ali em Niterói, compartilhando a palavra de Deus com o povo ali daquela cidade tão querida. E hoje estou aqui muito alegre, feliz e me sentindo honrado em estar participando desse programa. Um tema um pouco polêmico, mas eu creio que vai ser uma bênção, pastor. Vai ser uma bênção sim. Tem que ser falado, né? As pessoas não querem falar sobre isso, mas tem que tocar nesse assunto, né? Também está aqui comigo o pastor Eliezer. É Eliezer ou Eliezer? Eliezer, pastor. Eliezer, então acertei. Graças lá a de Deus. Santa Margarida. Como é que está lá a nossa igreja? Como é que está o senhor? Tudo bem? Seja bem-vindo. Graças a Deus, pastor, estamos na bênção. Deus tem operado fortemente ali na nossa igreja. É um prazer estar aqui com o senhor, com todos os amigos, para falar desse tema, como o senhor disse, bem polêmico, mas com certeza, à luz da palavra de Deus, cada um de nós traremos o entendimento e certamente o nosso amigo aí de casa será abençoado por essa linda programação em nome de Jesus. Nós vamos buscar aqui uma matéria que fala sobre esse assunto, né? E aí, com base nessa matéria, nós vamos trazer algumas perguntas para vocês. Eu vou jogar a bola para vocês, para a gente poder, então, resolver, destrinchar esse assunto corrupção, porque é um assunto que no nosso país, infelizmente, a gente vê demais, né? Está sempre ali nas telas da televisão falando sobre esse assunto. Vamos a essa matéria bem rápido e voltamos já falando sobre corrupção aqui no nosso programa Conexão. Vamos lá. Corrupção, o efeito ou ato de corromper alguém ou algo, obter vantagens em relações a outros por meios considerados ilegais ou ilícitos. De acordo com o Índice de Percepção da Corrupção, o IPC, da Transparência Internacional, o Brasil ocupa o 94º lugar na lista entre os países mais corruptos do mundo. Atualmente, a Hungria ocupa o primeiro lugar de corrupção no setor público. O termo jeitinho brasileiro mostra a criatividade do povo em resolver situações, seja ela negativa ou positiva. Muitos relacionam a atos de corrupção. Um mal do século ou que sempre existiu? A corrupção está por todo lado, mostrando que ela veio para ficar e ficou. Pois é, amigos, corrupção, então, é algo que você vê que já é antigo, né? Está em todas as sociedades, é um mal, né? É um mal que está no coração do homem. Mas, pastores, na antiguidade, no mundo antigo, a primeira definição de corrupção falava de comparação em relação à degeneração física e biológica, né? Então, o pessoal via o corpo se degenerando e aí eles empregaram essa palavra corrupção. Hoje, a gente entende corrupção, a gente fala em corrupção, a gente nem pensa nisso, a gente já pensa logo em roubo, em desvio, tem o uso de meios ilegais para apropriar-se de informações privilegiadas em benefício próprio. Isso seria a definição atual de corrupção. Pastor Israel, eu nem vou falar aqui do tempo que o senhor foi candidato, vou até deixar isso de lado. Vamos falar como pastor, né, do nosso regional ali de Niterói. A Bíblia, a gente vê na Bíblia esse assunto muito, muito, muito sobre corrupção, né? Também a gente vê isso. Agora, o que o senhor entende que a história pode, assim, trazer para a gente em relação a isso? Graças a Deus, como o senhor até falou, Como pastor, a gente, claro, que vai usar a história bíblica até para trazer essa referência para nós. E, para mim, algo que mexe muito, que, na verdade, é um dos últimos relatos de corrupção na Bíblia, no Novo Testamento, para mim, foi Ananias e Safira, que eles escolheram corromper, diante de Deus. E o apóstolo Pedro mesmo falou isso: vocês não enganaram a mim, mas tentaram enganar o Senhor.
E eles ali estavam fraudando, né, a fidelidade deles com Deus. Eles deixaram com que a ganância tomasse conta deles naquele momento, fazendo eles ter aquele comportamento de mentir, né, na hora de devolver a fidelidade deles ali ao Senhor. E eles fulminaram os dois, tanto Ananias como Safira. E isso é um exemplo das pessoas até abrirem os olhos dela, porque tem gente que fala assim, não, mas a pessoa fulminar hoje assim, morrer, colher a maldição por causa de ter se corrompido, Deus não vai fazer isso, porque isso aí era mais na lei. Parece que as pessoas, elas entendem que Deus mudou, né? Exatamente. A Bíblia fala que Deus não muda, né? Deus não muda. Eles foram fulminados ali e não foram pelos apóstolos, foram pelo erro deles, né? Pelo erro deles. O apóstolo Pedro falou, ó, tá aí, vocês mentiram, não contra mim, mas contra o Espírito Santo. E na hora que falou isso, eles caíram ali. E ali já é uma corrupção, é um exemplo bem claro, né? Do que a gente está vivendo hoje na nossa sociedade, né? Pastor Eliezer, qual o principal motivo para tanta corrupção no Brasil? Eu creio, pastor, que é o afastamento justamente de Deus. Porque de Deus vem a lealdade, vem a justiça, vem os princípios, né? Como disse Paulo, que pessoas mesmo sem lei traziam no seu coração a lei e demonstravam isso através das suas obras. Às vezes a gente encontra, e não é nem uma questão assim de conhecimento teórico, né, ou estudantil, às vezes a gente encontra pessoas com pouco estudo, mas com um caráter ali bem firmado. Sim, que ele não aceita, ele não quer tocar em nada que não é dele, não quer tirar proveito de nada nem de ninguém. Mas por outro lado a gente vê que também pessoas, quando se afastam de Deus, eles perdem esses princípios, né? Princípios de lealdade, de sinceridade, de honestidade. E esse afastamento a gente vê ali até em Gênesis 6, quando se espalhou pelo mundo o mal de tal forma que a Bíblia diz que a imaginação dos homens era má, era perversa. Era sempre de puxar o tapete, de furar o olho, de tirar uma vantagem. Eu creio dessa forma, pastor. Pastores, os dois podem responder. Quando o senhor fala sobre a corrupção em relação ao afastamento de Deus, a gente vê o seguinte, eu particularmente, eu vejo o seguinte, tem muita gente que já está na igreja, mas está afastado de Deus. Concordam? Sim. Eles estão na igreja, mas não estão bem com Deus e por isso ainda tem essas ações corruptas, digamos assim, do seu caráter. Mas também encontramos pessoas fora do evangelho que são super honestas, super corretas, não são corruptas, né? É difícil? É quase que uma raridade? Tudo bem, pode até se discutir isso, mas a gente encontra, né? A minha questão é o seguinte, a gente vê que não é só um caso no Brasil, logicamente, né, no mundo todo, mas a gente vê a própria sociedade, inclusive a gente, cobrando, tentando cobrar para que as autoridades façam algo contra a corrupção. Outro dia eu falava isso na igreja, pastores. Como que você vai cobrar, né, que as autoridades trabalhem contra a corrupção se na hora que um policial te para na polícia, no carro, e você está com sua carteira vencida ou com alguma coisa errada, e você então não deveria nem estar andando com aquele carro. E o pior, além disso, você tenta subornar um policial para que ele deixe você ir e não prenda o seu carro. Você é servo de Deus, que é o que o irmão falou, o afastamento faz a corrupção. Você deveria ser um servo de Deus, se comportar. Por que eu estou falando isso? Eu vou até perguntar ao senhor. A própria sociedade, às vezes, ela quer ver a corrupção ser resolvida, mas se muitas dessas pessoas, se estivessem na condição daquele corrupto, também faria a mesma coisa. E aí pega, né? Pastor, a gente tem que prestar atenção até nas palavras, porque existem muitas pessoas que usam aquela frase que eu odeio, né? Eu odeio porque eu não gosto disso. É o jeitinho brasileiro. Né? As pessoas costumam usar isso muito, rotulando o povo do Brasil já como um povo corrupto. Né? Um povo que tem na sua característica a malandragem. Né? A gente tem que lutar muito contra isso, não aceitar isso. Mas sabe, né? É aquele jeitinho brasileiro. Não, sai fora. Jeitinho brasileiro não, jeitinho malandro. Isso é um jeitinho malandro, isso é um jeitinho do diabo.
né? Um jeitinho que Satanás vai fazendo fazer parte da cultura de uma pessoa. E isso é nos hábitos diários, né? Que a pessoa ela precisa mudar. Uma vez eu vi uma esposa de um oficial do Exército, ela falando assim, foi logo após o resultado de uma eleição aí que se passou alguns anos atrás. E ela falou assim, olha, quando o brasileiro decidir mudar, isso é algo individual, né? Quando o brasileiro decidir mudar e ser honesto no seu dia a dia, a corrupção ela vai parar de dominar o nosso país, ou vai ter um freio assim muito grande. E isso envolve a pessoa muitas vezes comprar um lugar na fila, né? Já a corrupção, ela colocar uma nota fria no trabalho, né? Ela pedir para alguém bater ponto no lugar dela na empresa. Então isso tá em todos os lugares, né? O cara que tem ali um posto de combustível e ele vende ali a gasolina adulterada. Então a verdade é que o mundo jaz no maligno, onde a gente vai, né? Existe corrupção. O segredo é a pessoa lutar para ela não se corromper com isso. Mesmo que existe esse rótulo para ir, mas sabe que é aquele jeitinho brasileiro, não, sai fora. O bar do pano. É, exatamente. O pessoal fala, né? Jeitinho brasileiro. Então, esse é o meu ponto, esse é o meu, a minha questão, essa é a minha questão, né? A gente vê a sociedade, então, clamando contra a corrupção, mas na primeira oportunidade, em coisas pequenas, se corrompem. Porque se você se corrompe em coisas pequenas, Jesus falou assim, seja fiel, se você for fiel no pouco, no muito eu vou te colocar, né? Seja fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Ele fala assim, quer dizer, ser fiel no pouco não seja corrupto no pouco, né? Senão, se você for corrupto agora por causa de uma caneta, na primeira oportunidade que você vai ter, né? A gente tem vários casos aí no Brasil de corrupção. Você imagina uma pessoa simples, então, tendo uma oportunidade de desviar, como aconteceu recentemente, né? na história recente, digamos assim, né? Do nosso Estado, né? Do desvio de quase 80 milhões, a pessoa foi presa e tudo mais, depois foi solta. Diz uma reportagem em dezembro, saiu uma reportagem dizendo que ele devolveu 7 milhões. Quer dizer, de 78 alguma coisa, ainda tem 70 mais ou menos aí para devolver. Eu não sei como é que funciona isso, também não vou entrar nessa questão. Mas assim, você imagina que uma pessoa que é corrupta por causa de uma caneta, se corrompe por causa da caneta, ou por causa de uma multa, para não tomar uma multa, o que vai acontecer com essa pessoa quando ela tiver a oportunidade de embolsar 70 milhões? A mesma coisa que aconteceu com essa pessoa. Então, se você vai clamar por corrupção, você precisa primeiro, é aquela coisa de atirar pedra no telhado de vidro. No telhado dos outros, se você tem o telhado de vidro, né? Não é isso que fala? Você vai tacar pedra no telhado dos outros, mas o seu telhado é de vidro. Quer dizer, a gente precisa mexer com a nossa cultura mesmo, né? Dentro da nossa casa, na criação dos nossos filhos, mostrar isso, e aí nós temos essa capacidade, nós pastores também, né? De criar no mínimo essa expectativa nas crianças e nos jovens de andar sem corrupção, para que a gente tenha jovens que possam hoje e adultos que futuramente façam o nosso país melhor, né, pastor? Com certeza, pastor. É estar dentro de uma ética, né, de uma moral, dos bons costumes. E quando disse assim, esse afastamento de Deus, é justamente que no princípio o homem ele tinha contato com Deus e trazia essa essência de Deus, né? Foi se deturpando isso com o passar do tempo até chegar nessa uma coisa quase que generalizada. Mas é como o senhor comentava acerca de olhar, né? Tentar tirar uma trave do olho do outro, mas às vezes tem um argueiro ainda no meu olho, né? E aí eu olho o defeito do próximo. Isso me faz lembrar o que disse Paulo, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, sempre em cada atitude. Como disse muito bem o nosso pastor, a corrupção ela está inserida em diversos ambientes, né? Não é somente como a gente citou agora na política, mas nos mais diversos ambientes. Eu lembro que há muito tempo atrás eu vi até um vídeo acerca de um entupimento que tinha na frente da casa da pessoa. Ele ligou para aquela operadora, né, para a concessionária, e ligou e nada resolvia. E quando o profissional chegou, isso daqui vai demorar mais ou menos uns 3 dias, 4 dias, 5 dias. E era uma fossa, né? Algo fedendo, algo bem constrangedor. Mas se o senhor tiver aquele cafezinho, a gente resolve agora. Só que o cara era correto. Ele falou, não quero nada disso, não. E ficou ali, mas com o tempo se resolveu. Então, é essa atitude, né? Enérgica, firme, de não se render ao sistema, né, pastor? Eu lembro, há muito tempo atrás, eu não era convertido ainda,
e eu fui numa reunião de família. Na volta, tinha muita gente, aí eu botei uma criança a mais, um sobrinho a mais, mas eram 2 crianças atrás, mas tinha uma pessoa a mais. Aí o policial me parou, né? E aí ele olhou e falou, o senhor está com muitos passageiros atrás. Eu falei, é uma criança, a gente estava na reunião de família, a gente vai aqui para perto, era de um bairro para o outro. O carro, né? Era de um bairro para o outro, mas estava errado. Eu sei que eu estava errado, mas era de um bairro para o outro. Então botou uma criança a mais no colo ali para poder levar, porque não tinha outro carro para ir. E ele ficou ali falando, eu falei, não tem o que fazer. Ele falou, não, mas tem sim, vamos fazer alguma coisa aí, vamos conversar. Eu falei, senhor, o senhor é uma autoridade, eu estou errado. O senhor, por favor, estou com pressa, me multa e eu vou para casa com a minha multa para pagar a minha multa. Eu nem era convertido. Aí ele falou, mas não é assim, você estava na reunião de família, não é bem assim. O que o senhor tem na mala aí? Eu falei, tá cheio de aipim aí, ó. Aí, um monte de aipim que eu tinha levado lá da terra lá. O que eu tenho de aipim é para minha família. Aí bati a mala e ele insistiu, falou, não adianta o senhor insistir. Eu estou errado? Tá. Me dá a multa, por favor, me multa, me dá minha multa e eu vou embora para casa. E aí, quando chegar a multa na minha casa, eu vou pagar essa multa. Eu estou errado, eu tenho que pagar, acabou. Aí ele olhou para mim e falei, tá, já entendi. Aí ele foi e me passou a multa. Entendeu? Muito Quer dizer, e eu nem era convertido na época. Por isso que eu falei, não é só questão de estar na igreja, é questão também dos pais estarem ensinando seus filhos, dos pais darem um exemplo. Se eu chegasse com uma caneta em casa, pastor Israel, pastor Eliezer, se eu chegasse com uma caneta em casa que minha mãe não me deu, ela me pegava na hora e me voltava comigo no colégio. E até a diretora do colégio, diz que essa caneta aqui. E se ela descobrisse que não foi emprestada para mim, ou não foi dada para mim, que eu tive pegado de algum amiguinho, prepara o lombo, filho. Que aí ia levar. E ela vinha sério. Foi isso que a minha mãe me ensinou, meu pai me ensinou. Então a gente precisa mostrar, nós que somos também formadores de opiniões, também somos. Sim. Mostrar no altar para os pais a importância do exemplo deles, do ensinamento deles para os filhos, para evitar isso, como esse caso que a gente estava falando aqui. De um político que, no nosso estado, que passou por tudo isso. Que hoje está aí, e não vou nem entrar nesse assunto, que eu acho que nem vale muito a pena entrar, não. A gente está cheio de casos assim, se para falar de um, vai ter que falar de um monte, né? Do time inteiro. Infelizmente, do time inteiro, infelizmente. Bom, o dinheiro, fama e bens materiais. Vocês acham que pode viciar a pessoa? Pastor, eu até separei um versículo aqui que eu achei muito interessante. 2 Pedro 2,19, a Bíblia diz assim, prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. E vicia-se, né? Só que o vício ele não começa já da noite para o dia, a pessoa já acorda completamente viciada. Ela vai pegando ali, é igual alguém até se tornar um viciado, né? Em algum tipo de entorpecente, teve a primeira vez. Sim. Né? Teve a primeira vez que trouxe aquela sensação de prazer, né? Ele usou ali, ofereceram para ele, né? E aquilo ali foi se tornando uma rotina, até que ele virou dependente daquilo ali e se tornou um viciado. E assim como as drogas vicia, a bebida vicia, a pornografia vicia, a corrupção é algo que vicia também a pessoa, né? Porque é algo fácil, mas como todo vício tem suas consequências, a corrupção também tem. As drogas têm a consequência que a pessoa pode morrer de overdose, a bebida também com a cirrose, a pornografia, a pessoa vai desenvolver problemas sexuais e também a corrupção. O vício vai destruir a alma da pessoa, o caráter dela. E aqueles que creem na salvação, se ela se deixa levar pela corrupção e fica viciada nisso, ela perde a salvação e vai sofrer na eternidade. O senhor pode repetir o versículo, pastor? 2 Pedro 2,19, pastor. 2 Pedro 2,19. Pois o homem é escravo daquilo que o domina. Quer dizer, o segredo, então, é você... aqui somos entre pastores, né? Então, você está sendo... olhou uma coisa. Eu olhei seu celular e falei, caramba, celular bonito. Aliás, é bonito mesmo. Celular bonito do pastor Israel, né? Aí eu olho para o meu, caramba, o meu é muito simplesinho, então eu estou envergonhado. E eu começo a desejar seu celular. Se eu, então, venço esse olhar, desejando que não é meu, porque eu entendi que o meu é inferior, se eu venço ali, eu não vou ser dominado pela corrupção.
A corrupção não vai ganhar força na minha vida. Verdade. Não é isso? Sim. Não é? Verdade. Entendeu, pastor? Certamente. Um abismo chama o outro, né, pastor? Sim. Se a pessoa se entregar àquela fraqueza, àquela tentação que veio até ela, se ela não guardar o mandamento do Senhor no coração, para poder declarar um não bem grande diante daquela investida, né? Porque o diabo, ele nunca virá com um tridente, né, pastor? Ele nunca virá com a capa preta lá gritando, eu vim te tentar, não. Ele sempre vem com propostas que são muito, assim... Justificáveis. Isso, justificáveis, plausíveis, eu né? quero te dar isso porque você merece. Ninguém te valoriza. Você merece. Aí você vai. A pessoa... Eu já vi muita gente se corromper com isso, sabe? Você querer uma coisa que não foi dada a você. Não foi direcionada a você. E se você acha que você tem direito àquilo ali, vai orar. No nosso caso, né? E quem não é crente para orar, vai fazer suas rezas, ou então vai se preparar, vai estudar, vai para a faculdade. Esses dias eu falava com um jovem de 19 anos. Falei, rapaz, por que você não volta para a faculdade? Ah, não estou precisando fazer faculdade, não. Você vai querer ficar só de namoro? Sua vida vai ser essa? Daqui a pouco você engravida uma menina, vai casar forçada pelo pai e pela mãe, ou então vai ter que assumir uma criança. Você só tem 19 anos, rapaz. Foca em outro lugar, senão você nunca vai ser ninguém na vida. O mercado está aí aberto para os jovens. O mercado está aberto para os jovens. Você vê jovem hoje, empresários bem-sucedidos, tudo com 25, 26, 24, 23, 22 anos. E eu peguei firme com ele e falei, pô, pastor, acho que eu vou fazer isso mesmo. Aí consegui, eu peguei firme com ele ali. Era um outro assunto, mas aí a gente terminou entrando nesse assunto que eu estava comentando com ele. Vamos lá, vamos dar uma avançada aqui. A frase... Agora o senhor que odeia essas frases, né? Rouba, mas faz. É uma desculpa para um povo que não tem mais esperança? Rouba, mas faz. Você já ouviu essa frase, né? Já, pastor. Eu acho que no ano de 2022, né? Muito. Foi a frase que a gente mais ouvia, né? Foi um ano de eleições no Brasil e não tem como a gente ser omisso, né? Foi uma eleição completamente polarizada, né? De dois extremos, né? E de dois lados. Como você consegue enxergar, não importa. Mas foi algo que eu escutei de muitas pessoas, e é justamente isso aqui até que o senhor colocou, né? É justamente pessoas que não tinham mais esperança. A gente até tentava dialogar, tentava discutir assim, no bom sentido, né? E conversar, mas a pessoa, mas já não tem mais jeito. Vai esse aí mesmo, porque esse aí rouba, mas faz. Vai esse mesmo, porque desse jeito aí tá bom, pelo menos está fazendo. Só que isso é tão enganoso, porque a maioria das pessoas que fazem isso, não estou citando aqui nome, nem partido político, né? Mas a maioria, todo mundo que tem essa prática, rouba, mas faz. Não precisa nem ser um político, um gestor de uma empresa, às vezes ele tem essa fama, né? Dele fazer a coisa errada dentro da empresa, mas é aquele bom gestor que tem uma boa lábia com todo mundo, uma boa conversa. Só que a maioria dessas pessoas, o que ela faz? Se tiver aqui 5 unidades, ela fala, olha, eu fico com 4 e dou 1 para você, pelo menos você vai ter 1. Né? Mas 4 é meu. Essa é a filosofia de quem... Aí a pessoa que vai adquirindo essa imagem, né? essa referência, ela não percebe que, na verdade, ela está sendo saqueada. Só que ela está sendo saqueada no sorriso, no carisma, mas está sendo roubada. É verdade. Pastor Eliezer, essa falta de esperança, né, que fala aqui na frase, ela pode fazer com que as pessoas realmente pensem desse jeito? Quer dizer, esse povo que pensa assim, como o pastor falou, que a gente, 2022, nessas eleições, a gente ouviu muito essa frase realmente, muito essa frase. Ele rouba, mas faz, pelo menos, então é nesse que eu vou votar. E isso é um desvio de caráter, é um desvio de conduta, um desvio de caráter, é uma pessoa que não está entendendo o contexto geral da coisa. Né? E ele está achando que vale a pena e não vale. E alguns estão vendo que não vale realmente. Mas será que todas as pessoas, será que nosso país está tão sem esperança assim? E o que faria no caso, se realmente o país está sem essa esperança toda? Pastor, diante de tantas situações, né, tantos fatos, pessoas que agem dessa forma, muitos têm perdido verdadeiramente essa confiança, essa esperança. Tem gente que chega a dizer que parece que no país é mais fácil você fazer a coisa errada do que a certa. Mas se nós enxergarmos pela palavra de Deus... Essa política aí é horrível. O pastor Israel falou que odeia essa frase aí que a gente falou. E eu odeio isso aí. Isso aí, quase um senso comum, né, das pessoas, porque o sistema parece que impregna as pessoas com isso, como o senhor falou em diversos setores. Mas
nós como igreja, né, até a pessoa de bem, pode não ainda estar na fé, mas se ela quer viver uma vida próspera, feliz, a melhor coisa é fazer o que é certo, né? Ainda que às vezes seja mais complicado, eu me lembro aqui de Sansão, que tinha uma grande habilidade e capacidade, mas diante daquelas tentações, facilidades, ele se devotou, ele se entregou àquilo. E aí, uma hora a conta chega, né, pastor? Sempre. Porque ainda que aparentemente está tendo lucro, mas uma hora ou outra, porque Deus é justo juiz, uma hora ou outra aquela colheita, porque a pessoa está plantando. Sim. Infelizmente não é algo bom que ela está plantando. É horrível isso aí, sabe? Você achar que vale até mais a pena fazer errado, porque quando você faz errado é mais valorizado. É uma política distorcida por completo e que está realmente no nosso meio, né? Então, você vê pessoas realmente pensando assim, o errado é privilegiado, então por que eu vou fazer o certo? Se fulano, ciclano, não sei quem fez errado, está aí, está sendo exaltado de alguma forma. Então, se você deixar esse pensamento entrar em você, acabou a sua vida, né? Nós vamos a um intervalo bem rápido, eu vou voltar a esse assunto aqui. Olha, pessoal, o Conexão tá bombando com esse assunto. Corrupção também não podia ser diferente, né? A gente vai rapidinho a esse intervalo e voltamos já com esse assunto. Não saia daí, convide as pessoas para assistirem, porque realmente está valendo a pena. Eu volto já com o Conexão. Voltamos com Conexão e hoje aqui com o pastor Eliezer, da nossa igreja em Santa Margarida, e também com o nosso pastor Israel, nosso regional ali de Niterói, a nossa cidade linda lá de Niterói. E eles estão me ajudando a falar sobre corrupção, pessoal. Olha que o assunto está rendendo demais e está forte demais. Aliás, para voltar a falar sobre esse assunto, eu lembrei do rei Uzias. Eu até separei um versículo, porque o rei Uzias, ele assume o reinado em Israel, no lugar do pai dele, e ele é um ótimo rei. Ele faz coisas espantosas em Israel. Lógico, a gente não tem tempo de discorrer todo o contexto aqui. Mas no versículo, no 2 Crônicas 26, no 16, fala assim: mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper. E aí ele transgrediu contra o Senhor, o seu Deus, porque entrou no templo do Senhor, queimou incenso. Ele depois fica leproso e tudo mais, o rei Uzias, né? Mas se você vê a história do rei Uzias, que rei ele foi? Como que ele foi um tremendo rei para aquele povo? Mas aí a Bíblia fala que depois que ele se estabelece, se fortifica, aí é no sentido de se estabelecer, né? Então ele se estabeleceu, ele ganha sua fama, ganha sua honra, ele se estabelece, o coração se exalta e ele se corrompe. Então a corrupção é um demônio mesmo, né? Que você vê que pessoas boas, pessoas corretas, pessoas éticas, moralmente éticas, se não vigiarem, elas se corrompem. A corrupção, eu acredito que ela traz a sensação de intocável, né? E por isso que muitas pessoas a tendência é piorar e os escândalos serem cada vez maiores. Porque a mentira que o diabo coloca é tão grande na cabeça da pessoa que ela se sente intocável, né? Que ela acha que a corrupção e o dinheiro, o poder falso que existe nas mãos dela, pode fazer tudo, né? E é por isso que ele colheu a maldição. E aí o senhor falou de o dinheiro e poder. Mas também não seria também aquele caso de você ser honrado? Porque tem a ver com poder também, né? Sim. Porque isso parece que vai, como o pastor até falou de estar impregnado, né? Na sociedade. Mas quando você vai sendo... Eu gosto muito do missionário, porque o missionário você raramente vê elogiando alguém. É uma coisa que eu gosto muito do missionário. Nem ele gosta que elogie. Nem ele mesmo ele gosta de se elogiar ou ser elogiado, né? Então, é um ponto do missionário que realmente sempre me marcou e sempre me chamou a atenção. Você raramente vê o missionário elogiando alguém. E isso é benefício para quem anda perto dele. Sim. Não é malefício, é bom, não é ruim não. Porque você imagina um servo como o missionário Soares te elogiando, e te elogiando, e você vai, e de repente você se corrompe. Esse espírito de corrupção entra porque você começa a se achar, é o missionário me elogiando.
Mas, Sofre o coração. entendeu? E ele, então, ele tem esse cuidado, é um zelo que o missionário tem com os servos dele, né? Os servos de Deus, né? É um zelo, isso é interessante. Bom, por isso que eu coloquei esse ponto do rei Uzias, né? Porque ele faz tanta coisa boa, depois eu desafio você em casa a ler 2 Crônicas 26, você vai ver o quanto esse rei foi uma bênção. Mas aí depois que ele se fortifica, aí ele se corrompe e aí erra feio e chega a ficar até leproso. Corrupção espiritual, nós já entramos nesse assunto, né? Eu acho que agora já entramos nesse assunto. Querendo ou não, nós já entramos. É fato, né? Eliezer. Sim. É um fato, pastor, sem dúvida. Por que dúvida. isso não tem que ser tão difícil, cara? Mas não, eu sofri com isso desde a infância. Hoje em dia, já me chamaram de Elísio, então meu nome... O que me chama... Tá bom, amigo. Outro dia, já que eu comentei do chefe, né? Do missionário, o missionário. Outro dia eu estava lá no escritório dele, ele me chamou Edmilson. Aí eu falei assim, é Ednilson. Mas quem mandou sua mãe botar Ednilson? Eu só conheci Edmilson, mas sua mãe mandou Ednilson. Mas tem que botar, pra que o nome tão difícil desse jeito? E eu fiquei olhando, fiquei quieto. Falei, tá certo. Raramente você vê Ednilson. São poucos que você conhece com Ednilson. E aí todo mundo chama de Edmilson. O pastor Lauro, por exemplo, né? O pastor Lauro até hoje me chama de Edmilson. Até hoje é Edmilson. Eu já deixei, não falo mais nada. O missionário esses dias, ele falou, mas quem mandou botar Edmilson? E é a mesma coisa. Então, é Eliezer. Essa corrupção espiritual é fato, né? Infelizmente é um fato, pastor. Por causa do que Paulo também vai falar, né? Daquele mistério da piedade, de levar as coisas de Deus a sério. E às vezes... como o pastor citou bem acerca de Ananias e Safira, nem sempre as pessoas levam as coisas de Deus a sério. Isso me faz lembrar aqui o caso dos filhos de Samuel, né, que também receberam suborno, né, dentro do povo para abençoar. Isso me faz lembrar também alguns fatos na palavra de Deus. E a pessoa, se ela não vigiar, ela se corrompe dentro da casa de Deus, né? Ela se entrega a essa facilidade, como o senhor falou, a se exaltar o coração e achar que é alguém que pode, que tem direito, que vai fazer. E como o pastor disse muito bem, a questão da impunidade, aparentemente, porque lá Paulo vai dizer que a longanimidade de Deus leva a pessoa a arrependimento, mas para aquela pessoa que está instalada no erro, muitas vezes, parece que não é longanimidade, é uma impunidade. Aí, como o pastor declarou bem, parece que ela vai crescendo nessa prática cada vez mais... Ninguém está vendo, acontece, né? Parece, como ele falou muito bem, é um intocável, mas os olhos do Senhor são como chama de fogo, né, pastor? E tudo é claro e evidente diante dos olhos de Deus. Nada esconde, nada escapa, é verdade. E o povo que é espiritual, o povo que é da igreja, o povo que se converteu, a gente está falando de corrupção espiritual agora, o interessante, esse demônio chamado corrupção, isso é tão forte, né, que todos nós sabemos que ele é onipresente, né, que ele está em todos os lugares. Que não importa se você está sozinho no escritório, se você está sozinho no seu carro, se você viajou para a China, para o Japão e está sozinho lá, não importa onde você esteja, ele está lá. Todo cristão sabe disso, mas às vezes, por N coisas, a pessoa se deixa levar por esse espírito de corrupção e mesmo assim cai nessa prática e alguns voltam atrás e alguns não, né? E a gente vocês também devem conhecer, eu conheço pessoas que se perderam completamente por causa disso, né? E um dia já foram uma benção, né, pastor? Exato. Pessoas assim que a gente olhava e às vezes até assusta, que você fala, não, fulano se corrompeu, não é possível. Né? Isso é forte. Mas foi justamente algo que Satanás foi enchendo no coração da pessoa, que eu volto de novo no exemplo de Ananias e Safira, porque o apóstolo Pedro vira e fala isso para eles, né? Porque vocês deixou Satanás encher o coração de vocês. Então, tudo tem um motivo. Né? Então, a corrupção é algo que, se ela não vigiar, ela começa dessa forma. Ela pode ser uma bênção, como até o senhor falou. Na igreja, ela vai sendo elogiada. É uma pessoa de destaque no meio, sabe, do povo de Deus, muitas vezes. Mas se ela deixar o diabo começar a encher o coração dela... Né? Sabe, ele vai colocando ali uma sujeira, uma coisa que vai começar a manchar o caráter dela. Aí já foi. Já foi. Deixa eu falar com vocês aqui de nepotismo. Ixi, aí é complicado, né? Eu não sei se vocês viram uma reportagem recente de um senhor, um prefeito de uma cidade, já
acima de 60 anos que casou com uma menina menor de idade. Não sei se vocês viram isso aí. Vocês chegaram a ver essa reportagem. Não. Ele era um prefeito de uma cidade, ele tem acima de 60 anos e ele casa com uma menina menor de idade com autorização dos pais. Nossa, caramba. Os pais autorizam ele casar com essa menina de 16, 17 anos, a menina tinha. Ele casa, ele já está quase 70 anos. E no dia seguinte, ele pega a mãe da menina e coloca num cargo público lá na cidade. É cara de pau, né? Caramba. É demais, né? Desculpa, mas eu não tenho outra palavra para falar. O nepotismo descarado, né? Que coisa, né? Isso é um viés da corrupção, né? Sim, são pessoas que utilizam do poder para justamente conquistar, né, algo, trazer alguém para perto ou tentar aliciar, né, a pessoa com dinheiro ou até mesmo com cargo, como o senhor falou aí agora. Assim, é interessante, pastor Eliezer, porque você tem assim, se for falar de vida espiritual, por exemplo, uma vez eu botei minha filha no banco. Ela trabalhava na escolinha da igreja, né? Mas eu via que ela não estava fazendo a coisa como deveria, não estava. Em algum momento ela perdeu a responsabilidade de trabalhar com aquelas crianças na escolinha. Aí eu peguei minha filha e coloquei no banco e algumas pessoas me criticaram por causa disso. Falei, mas peraí, porque a minha filha, ela não vai fazer a coisa como deveria e eu vou continuar incentivando ela a fazer? Porque eu sempre fui contra isso, né? Pastor que bota seu filho para tocar bateria para ver se salva o seu filho, mas o seu filho está em pecado. Então, quando você vai botar ele na bateria, você botaria outro jovem lá na bateria se tivesse em pecado? Não. Então, porque é filho, vai colocar? Isso passa é o mesmo assunto, né? Só que aí no sentido espiritual, o nepotismo, né, também. O nepotismo real é aquele que tem o poder público, né, e pega seus parentes e vai colocando em cargos, e daqui a pouco está a família toda do cidadão lá, como esse caso que eu citei aqui, que é um caso bem presente, tá na mídia há pouco tempo, e existe isso e também faz parte da corrupção, né? Eu ia pedir o pastor Eliezer para ler para a gente Tito 3, versículo 1 e 2. Você tem aí como ler para a gente? Sim, senhor, pastor. O pastor que já leu um versículo, já até deu, 2 de Pedro, né? Naquele versículo que o senhor deu. 2 Pedro 2,19. 2 de Pedro 2,19. Mas aqui no nosso tópico aqui, Tito, capítulo 3, versículo 1 e 2. Sim, senhor. Diz assim, admoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra, que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda mansidão para com todos os homens. Quer dizer, o Tito, então, ele vem mostrando para a gente que o caráter de alguém que vai fazer algo na obra, trabalhar na obra, trazer pessoas para prepararem, para que essas pessoas estejam preparadas para a obra de Deus, essa pessoa que prepara a outra, ela já tem que ter um caráter ilibado já, né? Sem corrupção e sem erro, e que prepare pessoas da mesma forma para que se faça, pelo menos é o que eu entendi. Você pode ler novamente? Ó. Diz assim, admoesta-os que se sujeitem aos principados e potestades, que lhes sujeitar às autoridades. Que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra, que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda mansidão para com todos os homens. Quer dizer, a obra de Deus, ela não pode ter um coração corrupto, né? Quem faz eu, o Senhor, Ele, os nossos obreiros, os nossos pastores, a gente tem que guardar o nosso coração dessa corrupção, que inclusive eu acabei de falar aqui, né? Dei o exemplo da minha filha que eu terminei colocando no banco, porque eu entendi que ela não estava se dedicando como no princípio, e ela ela terminou indo para outro ministério, porque ela, na verdade, ela já queria estar no outro ministério, não, ministério dentro da nossa igreja, ela nunca foi de outra igreja, não. Mas ela não queria mais trabalhar ali, ela queria fazer parte da liderança dos jovens e tudo mais, do louvor e tudo, e da igreja, mas ela não soube, em vez de conversar, ela terminou relaxando um pouquinho. Eu percebi e tirei ela.
Aí ela terminou indo para outro ministério e ali ficou firme. Graças a Deus está firme até hoje. Glória a A minha filha firme com Jesus até hoje. Mas assim, é disso que ele está falando. Né? Você precisa olhar bem quem você está trazendo e ensinar e não ser essa pessoa que com um caráter corrupto ao ponto de não respeitar suas autoridades. Pastor, e meu pai também, ele é pastor, né? E eu lembro que em 2015, quando eu fui pastorear a minha primeira igreja, eu não esqueço de quando meu pai virou para mim, porque não foi ele, foi a liderança estadual, né, que tinha designado para a missão. E eu lembro dele falar exatamente assim: olha, Israel, você está indo para lá sobre a confiança da liderança, mas acima de tudo de Deus. Não se corrompa, tenha a responsabilidade, inclusive com os dízimos e as ofertas do povo. Não esqueça dele falar isso. Eu lembro que eu guardei isso, eu falei, não, sim, senhor, isso aqui está dentro do coração. E ele já passava isso. Ele já ia me ensinando, e quando eu fui para poder, ir embora de casa para fazer a obra, eu já fui com aquilo dentro do meu coração. E eu não esqueço desse dia que ele tinha falado isso. Olha, você está indo com uma responsabilidade grande e não se corrompa tocando naquilo que é santo. Eu falei, não, amém, sim, senhor. Boa, a presença dessa educação espiritual, né? O seu pai, quanto é importante. Né, o seu pai te dando um exemplo de como tem que ser o servo de Deus, né? E te mostrando o caminho, né? Como a Bíblia manda, né? Mostra a criança no caminho. Você não era mais criança, mas ele já mostrando ali, já trazia vários ensinamentos, com certeza, e agora te mostrando como deve se comportar um servo de Deus. Né? E Deus honrou. Assim, quando você vê um pastor, um servo de Deus, permitindo que algum filho, ou irmão, ou parente, qualquer parente, participe de coisas, sem essas pessoas estarem em condições de participar, na verdade ele está sendo um mau parente, um mau familiar, um mau servo de Deus e um mau homem de Deus. Né? Ou mulher de Deus, se for o caso da mulher, né? Porque o que eu vou ensinar para um irmão meu se eu ensino um irmão meu e permito que um irmão, por exemplo, um parente, faça algo sem ter condição de fazer? Então, né? Isso aí passa pelo... Desculpa cortar o senhor, isso aí que o senhor falou é tão sério que mesmo que a pessoa que está permitindo isso acontecer de algo que está abaixo da autoridade dela, de repente quem está permitindo isso não faz o que é errado. Sim. Mas você permitir alguém que está sujo fazer isso, sendo que algo que está debaixo da sua autoridade, do seu poder, eu acho que você está se sujando da mesma forma. Sim. Né? É a mesma coisa do senhor pegar, por exemplo, alguém, isso eu já vi infelizmente acontecer em muitos lugares, e quando a nossa liderança, por exemplo, toma ciência, toma ali uma posição de alguém que muitas vezes estava sujo no casamento e estava ali pregando santidade. Sim. Alguém que estava ali... Nem faz sentido, né? Se corrompendo financeiramente e pregando fidelidade para o povo. Né? Então, isso não, de forma alguma não pode ter. Condiz. E mesmo que a pessoa que está acima dela não faça isso, quando você permite, então, isso acontecer, você está se sujando, se igualando da mesma forma. Esses dias eu falava lá na igreja, de Josué 24, versículo 14. No 15 ele vai falar, eu e minha casa serviremos ao Senhor, né? Mas o teor da mensagem, o tema central, é porque ele fala para o povo assim, olha, vocês precisam servir a Deus com sinceridade, com verdade, temam a Deus e larguem os deuses da além do rio, do Egito, e ele entra no capítulo 15, versículo 15, falando, e os deuses dos amorreus. Larguem isso. E se vocês não quiserem largar, tudo bem, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E aí eu falava sobre isso. Falei, às vezes a gente está querendo seguir adiante e até ser honrado, inclusive, né? Mas a gente ainda carrega algumas coisas que são, e que essas ações, essas atitudes, essas coisas que nós carregamos não são condizentes com o nosso Senhor. Então, mesmo que eu não me prostre diante de nenhum outro Deus, a minha ação se prostra diante desse Deus, porque é uma ação que não agrada ao Senhor, né? E o Josué está falando exatamente isso. Eu lembrei da mulher samaritana, porque foi outra mensagem que Deus me deu esses dias. Ela fala com Jesus ao princípio no poço como homem, querendo uma água normal. Depois ela fala de Jesus como profeta, quando ele revela que ela teve 5 maridos e agora não tinha mais. E aí depois Jesus se revela como Messias. Quando Jesus se revela como Messias é o momento que ela larga o cântaro e vai. Até então ela não conseguiu largar o cântaro. Mas quando ela descobre que ele é o Salvador, ela larga.
né? Então, era a mesma coisa que o Josué estava falando para o povo lá. E a gente precisa ter isso no coração, como o seu pai chegou para você e falou. Ó, tu vai pegar essa missão, Deus lhe deu essa missão, honra o seu líder, né? Mas honra, acima de tudo, o seu Deus e honra o que é do povo, que leva ali com tanto suor e tanto carinho para a obra de Deus. Poxa, é tudo, né? Você vê que a importância da... O senhor não é pai ainda, né? Ainda não. Ainda só não. espiritual. Já sou, graças a Deus. Se é pai espiritual, é avô também. Eu falo isso lá na igreja. Né? Eu falo, se eu tenho filho espiritual, eu tenho neto também. Aí eu falo, porque se eu sou pai espiritual, eu tenho filho, então também tenho neto. Mas vai chegar uma hora. O senhor já tem uma bagagem para apresentar seu filho, uma coisa boa. Sim, o senhor tem... Tenho dois. Tem uma dois? menina e um menino. Um casal, que nem o Oi, senhor. irmã, tô falando com a esposa dele está aqui, em off aqui, por trás das câmeras. A senhora já tem 2 já, mas nem parece tão novinha. Um tem 4 E o menor tem 3. e o menor tem 3. Aí, então, mantenha-se firme assim, dê esse bom exemplo em nome de Jesus. Bom, vamos lá. Pergunta rápida, resposta rápida. Deus é quem escolhe os governantes das nações? Primeiro, pastor Israel. Olha, isso aqui é um assunto que eu já discuti, hein? Rapaz, isso aqui, eu já conversei com muita gente isso aqui. Porque as pessoas perguntam, né? Mas se a pessoa é um... Pode falar a palavra? É um bandido. Como é que tá no poder? Deus vai botar um bandido no poder, sabe? Eu acho que Deus constitui autoridades santas e Satanás corrompe o homem. Né? Eu creio nisso porque está na Bíblia que toda autoridade é constituída por Deus. Agora, cabe o homem dar lugar a Satanás a corromper ele ou não. Um dia desse atrás, nós falamos aqui sobre o livre-arbítrio. Né? E eu falava sobre ter liberdade é uma coisa e o livre-arbítrio é outra. Você tem liberdade para fazer a sua escolha, para fazer uso do livre-arbítrio, né? Que é esse caso, então. Deus escolhe pessoas que ele entende que vai resolver, como o rei Ciro, né? O rei Ciro não era do povo de Deus, mas Deus escolheu o rei Ciro e ele foi uma bênção para o povo de Deus. Mas realmente, também a gente não pode negar que Deus, ele constitui as autoridades, né? Exatamente. E o senhor concorda com essa... Eu concordo, pastor. Até nós lembramos aqui de Saul, né? Que foi ali ungido, instituído, mas com o passar do tempo ele veio a se corromper, infelizmente, utilizando dessa possibilidade do livre-arbítrio. Rei Saul que no fundo, Deus não queria escolhê-lo, né? Escolhê-lo porque ele era... Os homens que queriam ele um rei, pela né? postura, era bonitão, grandão. Maior que todos ali. E escolheram pelo porte e pela capacidade também, ele era capacitado. Mas ele teve tudo para ser um grande rei, né? Deus estava com ele, Deus era com ele. Até o profeta, o Samuel, era muito chegado a ele. E o próprio Davi não quis matá-lo quando pôde matá-lo, né? Olha, tá ficando bom demais, hein? Mas nós vamos agora às ruas no quadro Opinião, porque fizemos a seguinte pergunta para as pessoas na rua. Quais as ferramentas para combater a corrupção? Pensem nisso vocês dois aí, para a gente voltar e falar bem rapidinho. Quais as ferramentas para combater a corrupção? Vamos ao quadro Opinião e voltamos já. Na minha opinião, investir em educação, esporte, saúde, acho que tudo começa pela educação. Infelizmente, nosso país é precário nessa questão de investimento, né, de criar cidadãos desde pequeno, então acho que o investimento na educação seria fundamental. No Brasil, para acabar com a corrupção, tira o presidente, tirando ele, vamos lá, todo mundo exigir do Congresso que faça mais leis mais duras, só isso. Caramba, aí é meio ruim, né? Porque um que acaba, outro quer continuar, aí fica meio esquisito, né? Aí não pode confirmar como é que vai ficar, né? Então, eu acho que já começa com mais educação nas escolas. Dar um ensino sobre a política. Eu acho que a corrupção no país é uma coisa que eu acho que não tem jeito mais, porque já é uma coisa que está encaixada no sistema político que a gente vive, entendeu? Mas assim, tem muitas coisas que podem melhorar. A gente pode investir na escola, na saúde, até na infraestrutura da cidade mesmo, nas ruas aí. Olha, pensar direitinho, saber em quem está votando. A pessoa elege essa pessoa hoje. A pessoa não procura fazer o que a gente precisa, o que a população precisa, né? E chega daqui mais 4, 5 anos, que a pessoa saiu, volta de novo, a pessoa torna a votar nele. Então aí a gente nunca vai poder ter uma melhoria. Eu acho que tem que ter mais criatividade na política e prender os corruptos que estão lá.
estão muito. Acho que o poder está muito fraco. Nós não temos mais justiça nesse país, entendeu? Bom, prender os políticos, né? Todos, os preferentes. É a minha opinião. É uma situação muito difícil, né? Muito difícil. Eu acho que tem que praticamente mudar o Congresso Nacional, o pensamento dos políticos, né? Enquanto o político, ele pensar em ser político, pensar só no bolso dele, não pensar no povo, a situação vai ficar assim, entende? Legal. Olha, amigos, que interessante, né? Porque o homem fala assim, tem que prender todos os corruptos. Aí a polícia passa atrás dele. Ainda bem que ele não era, senão a polícia já pegava ele ali, né? Eu creio que ele não era, não. Olha, irmãos, pastores, é interessante, né? Como que você vê as opiniões das pessoas, geralmente volta na educação, fala na cultura, fala na educação. A gente até falava aqui, né? Eu até falava com vocês em off que você vai para o interior, muita gente não tem nenhuma cultura, nenhum estudo, mas você pode deixar seu celular ali que ninguém rouba. Não tem corrupção, né? São pessoas simples. Mas, enfim, o que a gente pode fazer em relação a fazendo essa pergunta aqui que foi feita ali? As ferramentas para combater a corrupção. O senhor falou até que Deus lhe deu uma palavra rapidamente aí. Um versículo bem pequeno, né? Que todo mundo conhece, que é 1 Coríntios 15, 33. Que diz, não os enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Eu acho que, antes de tudo, é a pessoa vigiar com quem ela anda. Né? A minha mãe sempre me falava, meu filho, você quer ser inteligente, ande com gente inteligente. Você quer ser rico, ande com gente rica. Você quer ser sábio, ande com gente sábia. E a mesma coisa, uma das ferramentas para diminuir a corrupção é a pessoa não se envolver com gente corrupta. Sim. É no trabalho, é em ambiente religioso, sai de perto, é na política, em um órgão público, sai fora. Eu acredito que evitando já essa amizade, esse contato com quem é assim... Bem caminho andado. Exatamente, já vai diminuir muita coisa. Como é que sua mãe falava? Muita coisa. Ela falava, você quer ser inteligente, ande com gente inteligente. Quer ser sábio, anda com gente sábia. Quer ser rico, anda com gente rica. Né? Então tá isso é algo... Quer ser corrupto, vai andar com gente corrupta. Eu tenho um pai e a mãe que eu tenho esses conselhos todos aí, não tem como não ser bem sucedido, né? A minha mãe me dava um conselho também parecido com esse. Posso falar? Sim, senhor. Ela dizia assim, quem se mistura com porco, farelo come. Verdade. E quando ela falava isso pra mim, e ela falava mesmo, pra gente, né? Lá em casa somos 7 no total. E ela falava pra gente, não ande com pessoas. Aí ela vinha com essa... Se você andar com eles, é assim que você vai ser visto, é assim que você vai aprender, é assim que você vai ser. Aí ela sempre com esse tema, né? Quem se mistura com porco, farelo come. Né? Pastor, o que o senhor teria falado sobre essas ferramentas para combater a corrupção? Com certeza, pastor. Eles falaram da educação, mas como nós comentamos, né? A educação vem de casa, a instrução vem de casa. Sim. E os bons costumes, a moral sendo ali implantada, como o próprio pastor aqui falou acerca da mãe e do pai dele, a melhor escola está dentro de casa, né? Instruir essa criança, instruir o menino, instruir o jovem, para que em nome de Jesus ele seja uma pessoa que tenha ali um princípio ético, um princípio moral estabelecido com base na palavra, e assim ele possa discernir o bem e o mal. E assim tomar a escolha correta, sempre assim, sendo um padrão, né? Como o próprio Paulo disse, né? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo, buscando imitar sempre aquele bom exemplo e ser uma pessoa de bem, fazendo a diferença, sendo sal da terra e luz do mundo. Se eu não me engano, é Provérbios 4:18, se eu não me engano, que fala que o justo é como a luz da aurora. A vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando até ser dia perfeito. Até ser dia perfeito. O caminho do justo, né? Eu não sei se, não tenho certeza se é Provérbios 4:18, mas eu acho que é 4:18, Provérbios 4:18. Que fala isso. 4:18, pastor. É isso mesmo, né? Sim, senhor. Então, é interessante porque é isso, né? É o que você falou, é o que o pastor falou, é o que a sua mãe falava, que a minha mãe falava. Quer dizer, você ande com o justo, ande com a palavra de Deus, ande de acordo com a palavra de Deus, você vai brilhar, vai ser dias perfeito e não vai ter a corrupção, esse demônio, que eu vou continuar insistindo, chamando de demônio. Corrupção não vai tocar em você e não vai mudar o seu caráter. Jamais, que a gente já concordou que tem muita gente que não tinha esse caráter e passou a ter. Verdade. Né? Porque não vigiou. Nós vamos agora, amigos, ao X da questão. Vamos lá.
Olha, a mensagem que eu queria deixar para vocês é essa mensagem que Deus colocou no meu coração aqui agora, de Provérbios 4,18, o pastor confirmou para mim, Provérbios 4,18, que diz que o caminho do justo é assim, é como a luz da aurora. Eu não sei se vocês já tiveram, inclusive vocês também, não sei se já tiveram a oportunidade de ver o sol nascer lá no horizonte, né? E ele vai nascendo, eu já vi. Lindo, lindo, lindo. Né? Ele vai nascendo, você vai ali, vai ver, quando vai ver, vai ter pé de meio-dia, ele está lá no céu e aí é o dia perfeito. Assim, assim será a sua vida, e esse é o X da questão de hoje. Assim será a sua vida. Veja com quem você ande, não se corrompa, não permita que isso entre. Não é porque todos fazem e alguns se deram bem fazendo que isso está certo, e você não queira nada que não venha de Deus para a sua vida, que não venha de maneira correta, porque isso vai te alcançar lá na frente. Isso vai te esperar lá na esquina e vai te pegar, e muitos estão sofrendo aí. Não pense que vale a pena, porque não vale. E se não pegar, no final, no dia do juízo, vai pegar. Não tá aí, vai pegar feio, né, pastor? Vai pegar feio. Porque aí não adianta. Ainda que a pessoa fique nessa corrupção toda e ninguém pegue, no dia do juízo vai ser separado e vai ser... E Jesus vai falando, te conheço, nunca te conheci, e ele vai para o fogo eterno e vai ficar no inferno o resto da vida. Então, de que adianta? Verdade. Né? Então, fica aí o X da questão de hoje, como Provérbios 4,18, para que você possa brilhar bastante sem se corromper, em nome de Jesus. Pastores, chegamos ao final desse programa. Como o senhor falou, podia fazer o mês inteiro falando de corrupção, né? Pastor Israel, seu endereço, os horários lá da nossa igreja de Niterói. Amém, pastor. Muito obrigado pela honra de estar aqui, mas você deseja um atendimento comigo, quer participar de uma das nossas reuniões, eu estou ali em Niterói, na Avenida São João. O pessoal colocou a avenida, me senti na sede de São Paulo aqui agora, né? Rua São João, número 30, próximo ao terminal rodoviário de Niterói, o terminal mais conhecido ali da região. O senhor conhece aquele terminal também ali, pastor? Sim, já conheço. Circulou por ali? Já. Passa muitas pessoas ali. Eu era de Niterói quando construiu o terminal. Ali era uma rodoviária. Construíram o terminal ali. Eu era de lá nessa época. Amém. É muita benção ali, né? Isso, eu evangelizava naquela barca. Ali, na barca. Quando a barca chega, a gente evangelizava com o pessoal chegando. Muita gente chegando. Muita gente. Aí aproveitava a chegada da barca para evangelizar. Era assim que a gente fazia quando eu evangelizava lá. De todos os lugares que eu morei, o que eu mais vi assim, de pessoas que chegam para evangelismo é ali. Então, chegando em Niterói, você pode me procurar lá, que vai ser uma bênção te receber. Santa Margarida. Qual é o endereço lá, os horários, como é que faz para chegar, para encontrar o senhor, o casal, falar com o senhor, com a sua esposa, que é uma bênção, já te gerou 2 filhos. Isso. A irmã, uma bênção Família também. abençoada, Família graças abençoada, a Deus. Glória a Deus. Amém. Nós estamos ali na Estrada do Campinho, pastor. Estrada do Campinho, 5.200, ali é o endereço da bênção. Estou ali com a minha esposa, com meus filhos, para receber você, sua família, para que em nome de Jesus haja bênção no seu lar, saúde, paz, em nome de Jesus, e muito de espiritualidade da bênção do Senhor. Nós estamos ali toda quarta-feira, sexta-feira, às 8h15 e 19h30. São 3 horários de bênção. E no domingo, especialmente, aquele culto de fortalecimento, de renovo espiritual e de maravilhas do Senhor, às 8h15 e 19h. E pastor Ednilson, só queria deixar aqui Salmos 34, versículo 14, que diz, aparta-te do mal e faz o bem. Então, simples, né? Que seja assim o nosso agir e assim venceremos sempre em nome de Jesus. Foi um prazer ter vocês aqui. Olha, eu estou na Rua Coronel Tamarindo, 2030, em frente à estação de trem de Bangu. É bem em frente à estação de trem. A igreja preparadíssima para receber você e toda a sua família. Domingo está muito especial, mas muito... Você vindo, você verá. 7, 9 e meia e 18 horas eu estou ali para abençoar você e receber você na Rua Coronel Tamarindo, 2030, tá bom? Vem estar comigo. Deus abençoe. Até o próximo programa Conexão.